Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 12 de janeiro, 13 horas. Começando aqui mais uma entrevista análise política de Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Tudo bem, Rui? Tudo bem, tudo tranquilo. E você? Muitos assuntos para a gente debater hoje, muita pressão pelo cancelamento, é um tema que a gente vai abordar também. Vou agradecer já aqui ao César Silva, porque ele já faz aqui uma explicação, né? Rui já explicou muitas vezes que faz análise política, portanto é obrigado a mostrar a verdade do que está acontecendo, ou pelo menos o que ele acredita ser a verdade, né? Temos que ter a coragem de mostrar a verdade dos fatos. Obrigado aqui ao Vicente Assinante, ao João Rocha, o Manuel Azevedo também, e todo mundo que está nos acompanhando aqui. Rui, a gente vai falar bastante, né, sobre aquele fato que aconteceu na semana passada. Você fez um comentário, esse comentário foi recortado e foi retuitado pelo Jair Bolsonaro, né? E aí, logo em seguida, vários fenômenos interessantes que aconteceram. Um deles é assim, não, mas veja bem, né? Como é que o Rui Costa Pimenta ele é um quinta coluna, ele é um infiltrado a serviço do bolsonarismo. Aí o segundo comentário, não apenas o Rui Costa Pimenta é um quinta coluna, mas o Atucho também é, porque eles fazem isso combinado, quase como se a gente combinasse com o Bolsonaro para ele assistir, cortar e retuitar. E também movimentos aí, você tem movimentos concorrenciais, dizendo, olha, veja bem, olha o que é o 247, o que é o PCO, o que é isso. Quer dizer, existe também esse aspecto. Mas, bom, já que eu entrei nesse tema, vamos já falar sobre isso, depois a gente até pode retornar. O que você achou de ser retuitado pelo Bolsonaro depois de uma participação aqui na TV 247? Olha, eu acho o seguinte, isso aí mostra um pouco também a situação complicada do Bolsonaro, né? Porque para ele pegar uma frase minha e fazer todo esse carnaval, porque parece que a divulgação foi muito grande, né? Uhum. É uma situação difícil dele. Eu acho isso, né? Por que eu acho que isso aí revela a situação difícil? Porque o bolsonarismo, nesse momento aqui, está perseguindo o PCO. Veja a contradição do Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que os 27 deputados bolsonaristas entraram aí com uma denúncia, né, do que seria crime, né, contra militantes do PCO, que a CONIB, que é aliada dos bolsonaristas. Todo mundo sabe que os bolsonaristas são os maiores defensores aqui do Estado de Israel nesse momento. Entrou com um pedido de cancelamento da legenda partidária do PCO por antissemitismo, né? Aí vem o Bolsonaro e tuita aí esse negócio. O pessoal é muito contraditório, né? Agora, eu acho assim, essa campanha que o pessoal faz, toda vez que acontece um negócio desse, é uma campanha política mal intencionada, na minha opinião. Não é uma coisa inocente, não é um debate político sério e honesto. Eu vi, por exemplo, um cidadão aí tirou uma matéria, um tal de Fernando Lacerda, falando que o PCO faz isso daí para conseguir dinheiro dos bolsonaristas, né? O que é absurdo, porque nós estamos na campanha da Palestina, os bolsonaristas estão totalmente contra e perseguindo a gente em todo o país, né? É uma campanha mal intencionada. Quer dizer, você fala um negócio, em vez das pessoas honestamente debaterem o seu ponto de vista, procuram atribuir a você uma atitude assim meio criminosa, né? Quer dizer, apareceu até, Rui, algumas pessoas dizendo o seguinte, não, o Rui só tem espaço na TV 247 porque ele deve pagar pelo espaço. Queria só esclarecer aqui que o Rui vem aqui voluntariamente, empresta o tempo dele para para compartilhar a visão dele sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, né? Então, é um trabalho voluntário que ele faz aqui para o nosso público. É importante que as pessoas saibam disso. Não, isso daí mostra, inclusive, que a nossa fome de dinheiro não é tão grande assim, né? Por outro lado, todo mundo sabe de onde vem o dinheiro do PCO. Nós fazemos campanha o tempo todo. Aqui mesmo nesse programa, eu fiz vários pedidos para pessoas contribuírem com o processo do João Dória. Todo mundo está vendo isso daí, é uma coisa pública. Não há nenhuma coisa sinistra, nem nada. Então, acho que é uma campanha mal intencionada e que desacredita, né? Leva as pessoas
sérias e inteligentes a pensar por que essa campanha. Tá? Aqui... Pode falar. Não, eu só ia concordar, né? Quer dizer, a questão é o porquê, né? Quer dizer, qual é o motivo? Quer dizer, o que está por trás disso? Onde se quer chegar? Então, eu acho que nós temos aqui no Brasil, no momento, toda uma política que está sendo formulada, que é a política contra a qual nós fazemos propaganda, que é a política da frente amplíssima. Vou explicar mais. Por isso, pessoal, também, essa questão do Bolsonaro foi uma questão muito explorada contra nós, né, em um determinado setor. O que acontece é o seguinte, né, nós temos dito aqui, eu falei aqui várias vezes nesse programa com você, que a política que está sendo travada contra o bolsonarismo é uma política ineficaz, e ela vai levar ao desastre. E falei isso daí antes da eleição do Lula, né, na época das atitudes tomadas pelo Alexandre de Moraes. E citei como exemplo, né, o caso dos Estados Unidos, onde está sendo levada adiante a mesmíssima política. Então, falei, olha, essa política de tentar reprimir o bolsonarismo, de perseguição política, etc., 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 não vai dar certo. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu poderia acrescentar aqui também a Europa. Na Europa também não está dando certo essa política. Na realidade, ela não está dando certo em lugar nenhum. Tá? Eu acredito, né, essa é a minha tese, o pessoal deveria debater isso aqui honestamente, que o problema é que o que as pessoas defendem, que você não pode falar, que o Bolsonaro está sendo perseguido, que você tem que aplaudir todas as medidas do judiciário, etc. e tal, eu acredito que essa política é nociva. E ela vai levar a esquerda brasileira e o povo brasileiro ao desastre. Né? Esse teu ponto, Rui, às vezes é preciso que as pessoas entendam com mais clareza, né? Porque, por exemplo, vou te fazer uma pergunta concreta. Você considera o Bolsonaro bandido? Você considera que o Bolsonaro cometeu crimes enquanto presidente da República? Então, que eu acho que esse é um ponto, mas independente dessa avaliação, você acha que ele está sendo perseguido politicamente, mesmo tendo cometido crimes? Como é que você explica esse nó? Essa dúvida apareceu várias vezes já. O problema é o seguinte, nós não podemos acreditar que só as pessoas boas são perseguidas, que só os inocentes são perseguidos. Você pode ser um criminoso e você pode ser perseguido. A política do Bolsonaro é uma política com a qual a gente sempre bateu de frente. Por exemplo, na eleição de 2018, nós lançamos a palavra de ordem de fora Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Nós falamos, Bolsonaro vai ganhar, e a palavra de ordem correta é o fora Bolsonaro. Né? Você deve se lembrar que nós fizemos um debate aí no 247, quando vocês tinham aquele estúdio e tal, fizemos o debate, inclusive presencial, eu e o Breno Altman, para discutir se era correto ou não lançar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Isso logo no começo do governo Bolsonaro. O Breno Altman achava que não se devia lançar a palavra de ordem, que era prematuro, que não sei o que lá. Nós falamos, não, é preciso ter um movimento fora Bolsonaro. Não, e o Breno Altman, na verdade, ele fazia essa avaliação por cálculo político, que ele achava que o Bolsonaro, na verdade, ele traria o Lula de volta. Ele falava, o desastre Bolsonaro vai trazer o Lula de volta, então é bom que ele fique. Ele tinha essa avaliação. Uhum. Então, você vê, é um debate antigo. Né? O problema é o seguinte, aqui há duas questões desse debate que precisariam ficar claras. Primeiro é o seguinte, eu não vou mudar o que eu acho que é a realidade para satisfazer a opinião de ninguém. Vai me desculpar, mas eu sou uma pessoa que procura fazer seriamente uma análise da situação. Por exemplo, eu acho que os norte-americanos querem tirar o Netanyahu. Isso significa que eu acho que o Netanyahu é bom? Não. Netanyahu é a pior coisa que existe no mundo. É uma calúnia, é uma maneira caluniosa de fazer o debate político. Né? E segundo, eu não estou de acordo com o que está acontecendo hoje no Brasil, que está refletido nesse ato do 8 de janeiro.
Eu considero que as pessoas que aparecem aí defendendo a democracia são mais perigosas para a democracia do que até o próprio Bolsonaro. Porque elas deram o golpe em 2016, inclusive está aí como prova isso daí. Quer dizer, o que há aqui é uma divergência muito profunda de concepções políticas. O pessoal acha que você defender toda essa operação judicial que tem aí contra o bolsonarismo é o caminho para a derrota da extrema-direita. Eu considero que isso vai fortalecer a extrema-direita. Aí, quando você fala que essa operação judicial é ruim, papapá, o pessoal acha que você está defendendo o Bolsonaro, que é absurdo, né? Você achar que, porque eu estou denunciando uma lambança aí do judiciário brasileiro, eu estou defendendo todas as pessoas que cometeram crime no Brasil até hoje. É uma coisa totalmente sem sentido. Quais são os crimes que você considera mais graves do Bolsonaro como presidente? Olha, eu acho que as piores coisas que o Bolsonaro fez foram econômicas, né? Por exemplo, ele acabou com no governo dele, né, acabaram com o financiamento dos sindicatos. No governo dele foi privatizada a Eletrobras, aprofundou-se a privatização da Eletrobras. Ele entregou a base de Alcântara para os norte-americanos. Então, essas coisas é que eu acho que são as piores coisas do Bolsonaro, né? Eu acho que se o Bolsonaro tivesse condições políticas, ele faria um governo repressivo. Mas ele não conseguiu fazer isso daí, felizmente. Esse é também um aspecto negativo do bolsonarismo. O negócio da pandemia, eu acho que foi um crime, mas não foi... Aqui tem um negócio que é o seguinte, não foi um crime só do Bolsonaro, né? Os 700 mil mortos no Brasil são o resultado de uma política que deixou o pessoal morrer aí de maneira muito clara. Os governadores, as autoridades públicas, de um modo geral, adotaram uma política de deixar acontecer, né? Nós denunciamos muito, durante a pandemia, o fato de que havia aí o lockdown, mas o pessoal, os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores, ia trabalhar todo dia em ônibus lotado. Não teve lockdown nas fábricas, nos grandes setores de trabalho, onde setores de trabalho que às vezes reuniam 5 mil pessoas não foram fechados, né? Então, nós falamos, isso daí é uma política de aparência. O Dória, em São Paulo, por exemplo, na minha opinião, é tão responsável quanto o Bolsonaro pelas mortes da pandemia. Mesmo com a vacina? Mesmo com a vacina. A vacina dele era uma jogada política, né? Mas ele não tomou as medidas necessárias no começo da pandemia para impedir que o pessoal, o contágio se espalhasse, né? Todos os dias, né, o pessoal falava, esbravejava aí o negócio da pandemia, lockdown, você saía na rua e os ônibus lotados, o pessoal indo trabalhar. Como é possível isso daí? Era muito cínico, essa política era muito cínica. Não podia ter comércio aberto. Tudo bem, o comércio era um foco de difusão da doença, mas um ônibus lotado, o metrô lotado, era muito mais do que isso daí, qualquer um podia ver isso. Então, eu acho que o Bolsonaro não fez absolutamente nada para corrigir a situação, mas também os governadores, maioria, não posso falar todos, porque não analisei um por um, né, também não fizeram nada. Então, é uma política que eu considero que é uma política baseada em como é que se diz? Numa mistificação de determinadas coisas para tentar impingir ao pessoal conseguir o apoio para uma campanha política determinada. Não sou favorável a fazer isso daí. Nós não estamos aqui para defender, como é que se diz? Juiz do STF. Nós somos um partido que defende o trabalhador, da classe operária. Aqui o Emanuel pergunta assim, o que faz esse bolsonarista aqui? Aí muitas pessoas disseram, dizendo assim, mas a extrema esquerda muitas vezes se aproxima
da extrema-direita. Como é que você refutaria esse argumento, Rui? Primeira coisa que a gente tem que dizer é que o cidadão aqui de público, né, está fazendo uma calúnia. Por que eu sou bolsonarista? De onde ele tirou isso daí? É calunioso, é uma atitude criminosa da parte dele. O que autoriza ele a me chamar de bolsonarista? Nada. Isso é uma campanha caluniosa, uma campanha sórdida. Estou falando para ele, está vendo, está assistindo aqui. Você que colocou esse negócio aqui, você está fazendo uma campanha sórdida contra o PCO e contra mim. O PCO não é bolsonarista nada, todo mundo sabe disso. Tá? Aí você perguntou, desculpa. Não, eu te perguntei o seguinte, quer dizer, as pessoas que falam, não, mas veja bem, a extrema-esquerda então se aproxima da extrema-direita, tem posições comuns, convergentes, e às vezes tem, por exemplo, a extrema-direita defende o armamento, e você defende o armamento, mas você fala que você defende o armamento para que o cidadão possa se proteger, vamos dizer assim, da extrema-direita. E a extrema-direita, na verdade, defende o armamento para perseguir o cidadão mais fraco. Então, assim, quer dizer, às vezes as pessoas pegam pontos de convergência para dizer que são duas forças equiparáveis. Mas veja só esse negócio do armamento. Do ponto de vista da direita brasileira, isso aí é uma coisa relativamente recente. Você acompanha a situação política, você deve saber, não foi? Na época da ditadura, a direita defendia o armamento da população? Não. É uma coisa recente. No nosso caso, não é uma coisa recente. Nós sempre defendemos o armamento da população. Antes de nós, os trotskistas, corrente a qual nós nos filiamos, defendiam o armamento da população. Antes dos trotskistas, a Terceira Internacional defendia o armamento da população. Antes da Terceira Internacional, a Segunda e a Primeira Internacionais defendiam o armamento da população. Quer dizer, a nossa política tem 200 anos. Aí os bolsonaristas botaram na cabeça deles de que eles vão defender agora o armamento e nós é que estamos apoiando a política deles. Nós temos 200 anos nessa política. Eles têm aqui o quê? 10 anos, 20 anos no máximo com essa política. Então, quer dizer, não faz sentido esse tipo de coisa, né? Teria que explicar por que é que a extrema-direita decidiu abandonar a sua posição tradicional, que é o desarmamento da população, para reivindicar o armamento da população. Agora, que um comunista defenda o armamento da população é uma coisa normal. O Vinícius está fazendo uma pergunta aqui, né? Ironicamente, se o Marighella era de direita, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Ô, Rui, então vamos voltar a esse ponto, né? Aí as pessoas, enfim, quer dizer, se aproveitam desse aspecto. Você mencionou, você está sendo perseguido judicialmente por bolsonaristas que acusam de antissemitismo, mas o Bolsonaro se aproveitou de um trecho e fez essa coisa. Aí algumas pessoas vêm com o seguinte argumento. Não, o que o Rui falou até que é verdade, né, mas não se deve falar, é inconveniente, porque isso pode ajudar o bolsonarismo neste momento a sair da catacumba, né? E você também fez uma comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda não se teve a coragem política, do lado do Partido Democrata, de ir para a inelegibilidade do Trump. Eu acho que eles têm medo das consequências de tornar o Trump inelegível. Eles gostariam. Inclusive, saiu uma matéria no New York Times dizendo o seguinte, olha, o Brasil e os Estados Unidos enfrentam desafios semelhantes, o Brasil conseguiu resolver e os Estados Unidos não, como se o Brasil tivesse uma superioridade institucional em relação aos Estados Unidos. E aí eu queria te pedir para falar sobre isso, quer dizer, se você acha que, primeiro, esse argumento, né, de que você fala verdades que não deveriam ser ditas, né? E segundo, se os Estados Unidos vão copiar o Brasil e partir, então, para inelegibilidade. Bom, sobre a primeira questão, eu queria dizer o seguinte, as verdades inconvenientes, esse negócio da verdade inconveniente não é uma política correta. Nós acreditamos aqui que a verdade é revolucionária, que é preciso dizer a verdade aos trabalhadores e ao povo brasileiro, doa a quem doer. Vou citar um exemplo de como a verdade inconveniente ela é necessária. Na Alemanha, um pouco antes de Hitler subir ao poder, a esquerda tinha duas posições totalmente conflitantes.
Trotsky dizia o seguinte: a subida de Hitler ao poder vai ser um golpe de Estado, os trabalhadores têm que enfrentar Hitler a hora que ele subir ao poder de armas na mão, e se ele assumir o poder, ele vai passar por cima do crânio da classe trabalhadora alemã como um tanque de guerra. Uma coisa totalmente pessimista, negativa, que ele falou. Aí Stalin dizia o seguinte: Hitler é um palhaço, é uma figura cômica, e se por um acaso do destino Hitler chegar ao poder na Alemanha, é a véspera da tomada do poder pela classe operária alemã, pelo Partido Comunista Alemão. Agora eu pergunto, o que era melhor? A verdade inconveniente ou a verdade alegre e cor-de-rosa que foi apresentada? Agora, veja bem, essa é fácil. Às vezes era só um erro de avaliação do Stalin, né? Podia ser um erro de avaliação também. Não, tudo bem, mas ele fez a colocação, era um erro de avaliação, logicamente, mas a colocação dele seria assim: não, está tudo tranquilo. Não é verdade que o Hitler é todo esse problema. Você está aumentando o problema, você está criando um espantalho, você está dizendo uma coisa que não é verdade, você está assustando os trabalhadores, você está isso, você está aquilo. Isso foi em 1932, 33. Olhando agora, quase um século depois, está claro que a verdade inconveniente era a verdade que devia ser dita aos trabalhadores. Então, nós estamos dizendo aqui o seguinte: a perseguição que a burguesia, não que a esquerda, que a burguesia está realizando em relação ao Bolsonaro, vai fortalecer o bolsonarismo e não enfraquecer. E a esquerda não deve apoiar essa política, porque essa política é o caminho do desastre. Pode falar, Rui. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Entrou aqui uma coisa automática aqui da... Diga, desculpa. Não, você não ouviu o que eu falei? Não, você falou exatamente. Você falou que assim, quer dizer, que na verdade essa aliança, essa perseguição é da burguesia, não é da esquerda, e a esquerda não deveria se aliar à burguesia. E a perseguição, como toda perseguição, vai fortalecer o bolsonarismo, não vai enfraquecer o bolsonarismo. Mesmo que ele continue inelegível? Mesmo. Olha, veja, transformar uma pessoa em inelegível não é a última coisa que... O Bolsonaro está aí. Se ele for preso, ele vai continuar fazendo estrago. O pessoal precisa abandonar essa política repressiva, persecutória, e adotar uma luta política com os seus próprios métodos, com os métodos de luta tradicionais da esquerda e da classe trabalhadora contra o bolsonarismo. Quando se apresenta a possibilidade de fazer essa luta, o pessoal não luta. Veja o caso da Palestina. Esse pessoal que está querendo botar o Bolsonaro na cadeia não sai à rua. Não enfrenta a campanha gigantesca da Rede Globo, que seria defensora da democracia, mas é defensora do genocídio. Dos outros canais de televisão, dos grandes meios de comunicação, e do bolsonarismo, que é o setor mais sionista do Brasil. O pessoal não enfrenta. No sábado, eu inclusive falo para o pessoal que está falando que nós somos bolsonaristas, vai no ato no sábado, aqui em São Paulo. Aliás, eu queria até fazer uma provocação aqui, que eu fiz hoje de manhã também num programa, que é isso aqui, ó. Existe, evidentemente, uma clara associação entre bolsonarismo e sionismo. Isso aí é uma verdade que ninguém nega, né? Então, o que acontece, Rui? Se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição e fosse presidente, obviamente o Brasil estaria apoiando as ações de Israel contra os palestinos em Gaza. Ninguém tem dúvida disso. E o jornal o Globo não estaria fazendo nenhum editorial contra o Globo. Hoje, contra o Lula, contra o presidente. Hoje teve editorial do Globo, da Folha, do Estado de São Paulo. Os três jornais atacaram o presidente Lula dizendo que ele está insultando, agredindo Israel, etc. Você acha que no limite, vamos imaginar o seguinte, você falou, existe um plano da burguesia para tirar o Bolsonaro de circulação e eventualmente criar uma outra alternativa de direita. Aí você falou, isso aí vai fortalecer o bolsonarismo. Vamos imaginar que o Bolsonaro continue inelegível e fale o seguinte, olha, todos os meus votos eu transfiro para Michele Bolsonaro, ou para o Eduardo Bolsonaro, ou para o Flávio Bolsonaro, ou para o Carlos Bolsonaro. Só vou transferir para alguém da família. Você acha que pode acontecer numa situação absurda
que essa mesma burguesia que hoje apoia, vamos dizer assim, a inelegibilidade do Bolsonaro, que ela mude de postura para dizer, vamos trazer o Bolsonaro de volta porque ele pode ser... Só sobrou ele para enfrentar a esquerda no Brasil? Eu acho possível. Acho a reversão da inelegibilidade? O que se coloca contra essa proposta é chegar num acordo com o bolsonarismo. Se a burguesia chegar num acordo com o bolsonarismo, eles apoiam o Bolsonaro. E aí tudo que o pessoal está falando que é luta contra o bolsonarismo, que é, em grande medida, jogo de cena, né, vai ser uma coisa inútil, porque as mesmas pessoas, a mesma classe social que hoje estaria lutando contra o Bolsonaro com esses métodos horríveis, vai apoiar o Bolsonaro, e isso aí vai mudar todo o panorama. E a esquerda vai ficar desarmada porque ela não se organizou para lutar contra o Bolsonaro com seus próprios métodos, de maneira independente. Né? Ela não decidiu caminhar sobre as suas próprias pernas, decidiu caminhar com as pernas da burguesia, que é um inimigo político da esquerda e dos trabalhadores. Né? Então, essa semana foi bem sintomática, porque essa semana a gente teve o evento Democracia Inabalada, né? E aí todo mundo para e pensa assim, não, mas veja bem, o Lula está por cima da carne seca, ele tem o apoio do Supremo, da Globo, da Folha, do Estado, se bem que a Folha não fez nenhum editorial elogiando o evento do dia 8 de janeiro. Né? Aí, de repente, a semana termina dizendo, não, peraí, o Lula não pode, o Lula está apoiando a Palestina. Quer dizer, o Lula tem apoio ou não tem apoio da classe dominante? Quer dizer... Não tem. A classe dominante procura controlar o governo Lula, que é a opção deles, né? E toda vez que o Lula sai um pouquinho, né? Pouquinho só que seja, do script da classe dominante, eles atacam o Lula. Como aconteceu no negócio da Palestina. Você viu que o Lula estava meio quieto na questão da Palestina, e aí ele decidiu apoiar essa iniciativa da África do Sul. Aí choveu crítica em cima dele. Quer dizer, é muito evidente que isso aqui é uma operação de controle, né? Se o Lula, amanhã, ele começar a mostrar muitos sinais de independência, o conflito com a classe dominante é inevitável. Por isso que nós, apesar de criticarmos muita coisa que o governo Lula vem fazendo, nós não mudamos substancialmente a nossa posição sobre o governo. Porque nós sabemos qual é a perspectiva. É um governo que está em conflito com a classe dominante, apesar de tudo. Né? E só uma coisinha que eu estava falando antes, que eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo sobre esse negócio do bolsonarismo. O bolsonarismo o sionismo e o bolsonarismo eles são assim os maiores parceiros do momento. No sábado tem um ato. O pessoal que está falando, criticando, que fala que o Bolsonaro deve ser perseguido, ninguém vai nesse ato. Isso é um enfrentamento político muito importante com a extrema-direita. Tanto é importante que nós temos 4 ou 5 processos, nós do PCO. O Breno Altman tem quase a mesma quantidade de processos que a gente, para ver como o negócio é importante. Né? Muitos comentários aqui, vamos lá, deixa eu ler aqui. A Cláudia Varela, boa tarde, concordo muito com o Rui, só tenho dificuldade de achar que o Bolsonaro é perseguido. Acho até que ele não é uma carta totalmente fora do baralho para a burguesia, se precisarem vai com ele mesmo. Eu também penso assim, só para colocar a minha posição, né, eu acho que o Bolsonaro é criminoso, cometeu vários crimes, mas vejo a inelegibilidade como uma coisa, como uma manobra política. Né? Quer dizer, então essa é uma questão que também, no meu mundo ideal, qualquer pessoa deveria ser apta a disputar a eleição. Né? Sabe por que é importante? Desculpa, sabe por que é importante destacar esse negócio da perseguição? Porque nós não estamos sozinhos no país. Para outra metade do país, o Bolsonaro é muito perseguido. É verdade. O Felipe Gonçalves está dizendo assim, a história mostra a assertividade da política do PCO, vida longa Rui, o PCO e a imprensa independente, como o DCO e 247. Luciana Mota, análise séria, realista, sem lacração, sem contemporizar com golpistas e sem sinandar, que incomoda inclusive a esquerda. Tempos sombrios. Eugênio Costa, o programa é desafiador para toda a esquerda. Obrigado, Rui e Atush, por não se dobrar aos apelos dos intolerantes para interromper esse debate tão salutar por aqui. E o Rômulo está dizendo, Rui manda real, isso incomoda muita gente.
Rui, e como é que você vê, então, por exemplo, a cultura do cancelamento? Dizendo o seguinte, falou uma coisa que eu não gosto, cancela, tira de circulação, porque é o seguinte, se ninguém falar, isso não existe. Vamos dizer assim, a fala deixa de existir e o problema desaparece. Será que é assim? Quer dizer, aliás, é engraçado essa coisa do cancelamento, né? Durante muito tempo, funcionou assim nas famílias, né? Ah, não pode falar que aquela pessoa bebe, não pode falar que aquela pessoa é isso, não pode falar que aquela pessoa é aquilo. Porque aí tudo bem, a gente vive no mundo da fantasia e tudo bem, aí o problema desapareceu, diga lá. Mas eu acho que nós estamos tendo aqui uma lição, a partir da realidade, que é muito importante. Você vê, para os sionistas, a política do cancelamento funciona. Porque eles têm que ocultar a realidade do que eles estão fazendo na faixa de Gaza. E eu acho que a minha tese é que essa política identitária ela é toda baseada, decalcada sobre a política do sionismo. O identitarismo original dos dias atuais é o sionismo. Esse é o modelo. Então, para eles funciona. Para a esquerda nunca vai funcionar, evidentemente, né? A esquerda tem a pretensão de controlar a opinião de um país inteiro. Nem na União Soviética, na época do Stalin, isso era possível, assim, com censura, com gulag, com gente sendo torturada e tal. É muita pretensão isso. É que o cancelamento ele cria, na verdade, uma censura do bem, né? Você, assim, tipo assim, não, você até que defende os trabalhadores, defende o desenvolvimento, mas pô, você vacilou aqui. Nesse aspecto, você não foi, você foi transfóbico, né? Então você não pode mais participar do debate público. Aí funciona. E funciona, né? Objetivamente. Funciona, mas funciona de uma maneira direitista. Não funciona para aquilo que eles dizem que deveria funcionar. Por exemplo, para acabar com o racismo. Não vai acabar. Pelo contrário, né? Se o pessoal andasse na rua e conversasse com o povo e tudo mais, eles iam ver que o povo... Ninguém gosta disso daí, né? Tem piada aí, né? Eu vi, por exemplo, um cara no supermercado colocou lá um colchão mole e fala assim, eu sou um colchão mole, mas hoje eu estou me sentindo picanha. Quer dizer, já é uma ridicularização de caráter popular. Mostra que o povo não acha bom isso daí, não acha sério, não acha... Não vai dar certo também. É outra coisa que não vai dar certo. A política de perseguição, a esquerda não pode aparecer como uma força que persegue. A esquerda tem que aparecer como uma força que defende a liberdade, que defende os direitos, que defende a solidariedade, que defende a população pobre. Tem que deixar a polícia e o judiciário para a direita. E aí, nesse sentido, como é que você viu o evento, então, do dia 8 de janeiro? Porque muitas pessoas da direita, né, e eu acompanho, né, os perfis da direita para ver qual que é o discurso. O discurso central naquele dia é o seguinte, quer dizer, estão usando um ato pela democracia para propor a censura no país. Quer dizer, como se fosse absolutamente contraditório, porque, de fato, naquele dia houve discursos muito veementes, né, em defesa da regulação da internet. Eu acho que teve muito disso mesmo. O que eu acho daquele ato, o pior do ato, não é tanto que eles defenderam a censura, que defenderam mesmo e é ruim. Eu acho que é você procurar apresentar para a população brasileira figuras como Barroso, como Alexandre de Moraes e como outras figuras aí, como sendo defensores da democracia. Isso é a mesma coisa que apresentar aí a proverbial raposa como defensora das galinhas que estão dentro do galinheiro. Não é uma política boa. É quase como falar para a população que ela pode tomar veneno que ela não vai morrer. Porque Barroso é veneno político, do ponto de vista da esquerda e do povo brasileiro. Alexandre de Moraes também. O Barroso foi o cara da Lava Jato. Tá? Se não me engano, falou também no ato o Paulo Gonet, que é outro lavajatista. Por quê? Qual é a necessidade que o PT tem de apresentar essas pessoas como defensores da democracia? Mas não seria uma conveniência, porque agora exatamente essas forças vão se voltar contra a extrema-direita? Então, veja só. Uma coisa é você fazer uma frente única. Né?
você tem um cidadão com o qual você não concorda, mas pontualmente, por algum motivo, você está de acordo com ele numa questão. Eu acho que o acordo aqui é imaginário, mas enfim, vamos supor. Sobre o ponto A, né, o Barroso e o Lula estão de acordo. Bom, fala disso daí. Não precisa chegar e apresentar o Barroso como o grande herói da democracia. Qual que é a necessidade de fazer isso daí? A única função que cumpre esse negócio é confundir a cabeça das pessoas. O que o PT deveria falar é o seguinte: esse Barroso é lavajatista e golpista, mas no momento ele está lutando contra o Bolsonaro aqui e aqui, por isso nós estamos junto com ele nesse ponto. Eu, pessoalmente, não estou vendo onde que eles estão lutando contra a extrema-direita. Eu acho que tudo isso é... Mas essas coisas não se dizem na política. Na política você tem um certo fingimento, né? Não pode ser simplesmente dizer todas as verdades na lata, né? Porque senão não seria política e ninguém conseguiria nada. Aí as pessoas sempre falam, vocês falam tanto, vamos imaginar assim, nem falam isso, mas falam assim, o PCO não elege vereadores, etc. e tal. Porque talvez vocês não façam nenhum tipo de contemporização, né? O que você está dizendo, Rui, é o seguinte, quer dizer, que o Lula, o PT, estão fazendo uma aliança com os golpistas de 2016 para conter os golpistas de 2023, a extrema-direita, né? Então você está fazendo uma aliança tática com golpistas do passado que eles podem conter golpistas mais perigosos. Na política não existe um cálculo político, um pragmatismo, muitas vezes? Não, eu sou totalmente a favor de fazer isso daí com qualquer pessoa. Qualquer. Né? A possibilidade de compromissos políticos é muito grande. Tanto com o Alexandre de Moraes, o Barroso, como com o próprio Bolsonaro em determinada situação. Eu sou totalmente a favor do compromisso político. Mas aqui nós temos que observar duas coisas. Primeiro, que nós precisamos ver se esse compromisso político é efetivamente assim como está sendo mostrado. Eu acho que não é. Compromisso é como um comércio, é como se você fosse num bazar, no famoso bazar persa, e negociasse lá com o cidadão um tapete, tá certo? Então você chega lá para ele e fala assim, quanto é esse tapete? Ele fala, 10 mil reais. Fala, não, aqui eu tenho um cara vendendo tapete quase igual a esse por 5 mil. Aí você vai, né? Você faz um comércio ali, você quer pagar o preço melhor possível para você, né? E ele quer conseguir o preço melhor possível para ele, mas você chega num compromisso. Na política é a mesma coisa. Você chega num compromisso com determinadas pessoas em determinados momentos. Eu acho que o PT não está sabendo fazer nada disso. Não está ganhando nada com isso e não vai ganhar e vai acabar caindo numa armadilha. Essa é a primeira questão. Segunda questão. A condição para você fazer um compromisso é não confundir a cabeça do seu exército. Se você faz um compromisso com o exército X para atacar num determinado ponto, mas você deveria falar para o seu exército o seguinte, veja, isso aqui é um compromisso pontual, eles não são nossos aliados de verdade. Eles são aliados em questões muito pontuais. Então vamos manter a desconfiança em relação a eles, que amanhã eles podem se voltar contra nós. É uma obrigação de você chamar a atenção disso. Mas o que a gente vê aqui tá cheio de gente aí já achando que os juízes do STF são assim um baluarte da democracia. Isso daí é muito perigoso. Ontem, inclusive, houve uma decisão que permitiu a incorporação de Furnas pela Eletrobras, validada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí você volta para a questão econômica. Agora, Rui, vamos falar assim, quer dizer, nessa questão desse carimbo, né, que colocam assim, quer dizer, então você, por falar uma coisa inconveniente, acabou ajudando o Bolsonaro sendo uma linha auxiliar. Quando as pessoas olham objetivamente, tem lá um tweet do Bolsonaro com milhares e milhares de repercussões, Carla Zambelli e tal, do ponto de vista objetivo, né, o que você falou não acabou ajudando o próprio Bolsonaro? Porque as pessoas também não vão querer ver a frase completa, tal. E aí só para concluir, você então não se importa com a consequência do que você fala? Não, eu me importo. Só que eu acho assim, a consequência é muito pequena.
Eu não acho que nós demos ao Bolsonaro nenhuma grande vantagem. Ele fez propaganda no meio do pessoal dele, tá vendo? Tem gente de esquerda que fala que eu sou perseguido, etc, etc, etc. Eu acho que é pouca coisa que ele ganhou com isso. Ao passo que, se eu sair por aí, começando a inventar histórias, né, sobre o bolsonarismo, o prejuízo vai ser imenso. Então, aqui também vigora a mesma lei do comércio político. Você tem que botar as coisas nos dois pratos da balança. O que vale mais a pena? Porque o mundo, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o mundo não é perfeito. Então, você não vai fazer. Você não pode ter a esperança de que você vai atuar na política e você só vai ganhar, não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, de problema, de prejuízo, etc. e tal. Pela minha experiência, que é uma experiência muito grande política, normalmente é assim: tudo que você faz tem um efeito negativo também. Tudo que é positivo que você faz tem um efeito negativo. Por exemplo, nós estamos apoiando aqui determinadas coisas do governo Lula. Isso aí também tem um efeito negativo. Tem um efeito positivo, mas tem um efeito negativo. Então, nós temos que botar as coisas nos pratos da balança e eu acho assim, aqui seria assim, a vantagem cai lá embaixo e o Bolsonaro ganhou muito pouca coisa. Ninguém, veja bem, no PCO, por exemplo, ninguém vai achar que nós achamos que o bolsonarista é uma grande pessoa. O bolsonarista é uma grande pessoa. Todo mundo sabe que a nossa opinião do Bolsonaro é a pior possível. Nós, inclusive, nesse momento, nós estamos num enfrentamento muito duro com os bolsonaristas por causa da Palestina. Tá? Muito duro mesmo. Assim, é um negócio... Né, o pessoal espuma de raiva contra nós. Então, eu acho assim, é um ganho, mas é um ganho muito pequeno, muito insignificante. Eu acho que o pessoal se impressiona porque eles acham que o que acontece nas redes sociais tem uma relevância assim absurda, um comentário e tal. Pode ser. Deixa eu trazer comentários aqui, Rui, rapidinho. O Leonardo Alves está dizendo: o maior erro do PT é não se alinhar com a bancada da bala. Rui, dê sua opinião sobre esse apoio que o PT deixa a direita pegar de graça o que quer fazer. E tem a ver até com a próxima pergunta, né? Quer dizer, o Ângelo Simone perguntando o que pensa sobre Capelli e a vinda de Lewandowski. Porque muitas pessoas falam que o calcanhar de Aquiles da esquerda brasileira é a questão da segurança pública. Inclusive, muitas pessoas votaram no passado no Bolsonaro, quer dizer, aquela coisa, até melhoraram de vida no governo Lula. Melhoraram, tal, não sei o quê, compraram o celular, tal, chegaram em casa, roubaram o celular, aí ficaram de saco cheio. Quer dizer, como é que você vê essa questão do Lewandowski, do Capelli, do Dino e da segurança pública? Então, eu acho que eu fiquei muito... Bom, vou dizer que eu fiquei frustrado, que seria um exagero. Mas eu achei muito negativa a ação, a declaração inicial do novo ministro da Justiça, que falou que a prioridade dele é a segurança e que é preciso endurecer e fechar as lacunas do sistema penitenciário. Eu acho que isso daí é uma política totalmente errada. Sem falar que ela é antidemocrática, que ela é antipopular, que ela ajuda essa situação criminosa que tem no Brasil, porque a ação repressiva da polícia é criminosa, os presídios são crime institucional, né? O mesmo tribunal que está julgando lá o Israel podia julgar o Brasil pelos presídios brasileiros, que são um inferno na terra, né? Dá para julgar. O pessoal não faz essas coisas porque você não teria que julgar muito país pelos presídios infernais. Eu acho que o governo Lula ele deveria ter uma atitude democrática, não deveria ser seduzido pelo apelo da extrema-direita, pela pressão da extrema-direita, de se mostrar como um governo, entre aspas, duro contra o crime, porque ele não vai ganhar absolutamente nada com isso. É fácil de pensar. Você tem aí, por exemplo, sei lá, o deputado do PT que agora é cristão novo da luta contra o crime, e o deputado Sargento Farrur. Se você realmente acha que a questão do crime é importante, você vota no cristão novo do PT ou no Sargento Farrur? Qualquer pessoa em sã consciência vota no Sargento Farrur. Esse vai ser muito mais duro contra o crime,
apesar que não vai adiantar nada, do que o cidadão do PT. Tá? Então, eu acho que é uma política que mostra uma defensiva do governo Lula total. Agora, tem outro lado, né? Veja o que está acontecendo no Equador. Não, é interessante você falar isso, porque, na verdade, em geral, a gente começa pelo tema internacional e chega no tema, entra nas questões nacionais depois. Hoje a gente inverteu. O Equador é interessante, porque toda a imprensa, como é que eu diria, associada ao imperialismo, fez a seguinte leitura, Rui. Olha, o Brasil não é o Equador ainda, mas vai virar. E também disseram o seguinte, olha, o Equador não é capaz de resolver sozinho os seus problemas. Então, portanto, precisa de ajuda do Império. Você acha que eu estava pensando sobre isso, você acha que o Equador voltará a ter base imperialista aqui no coração da América do Sul? Ou se o próprio Equador vai ser um país base, o país inteiro vai ser uma base estrangeira aqui? Quer dizer, o que é o desfecho dessa crise no Equador? Você vê, né? A crise no Equador, o golpe do Estado no Equador, né, transformou o Equador num regime de exceção. O país vive permanentemente sob um regime de exceção. Agora, oficialmente, o governo decidiu colocar o país sob estado de sítio, a pretexto de que a ação do crime organizado é incontrolável, etc. e tal. Isso porque o crime organizado aí precisaria, né, ver direitinho de onde que vem, por que está acontecendo isso, que é sempre importante. Cometeu alguns crimes, cometeu esse atentado aí recente e tudo mais. Eu acho que isso é um pretexto para o fechamento do regime. E é bem possível que o Equador, com base nessa política, e no fracasso da política da esquerda equatoriana, fracasso absoluto, se transforme numa nova Colômbia. E nós temos que prestar muita atenção, porque não tem melhor pretexto do que terrorismo e criminalidade para transformar o país num regime político policialesco. São os melhores pretextos que existem. O Brasil já preparou o terreno com esse negócio do terrorismo da extrema-direita. Quer dizer, conseguiu aliciar a esquerda para o antiterrorismo, que é uma política sempre de direita. Né? Tanto que, na hora que for para fechar o regime, os bolsonaristas vão apoiar a política antiterrorista. Eles até já apoiam. Né? Então, eu acho que a esquerda, ela não tem bússola e a situação é muito complexa, ela está entrando de cabeça aí numa série de coisas que são absolutamente erradas e, inclusive, perigosas. Não tem que ter esse negócio. O governo Lula deveria falar o seguinte: vamos atuar com o crime sobre a base da lei, né? Vamos trabalhar, o judiciário tem que trabalhar, vamos também eliminar uma série de injustiças do sistema, teria que ter vamos fazer tudo democraticamente. O PT está, eu não diria que eles entraram de cabeça nisso daí, mas está namorando perigosamente uma política que vai ser ruim para o próprio PT, para toda a esquerda e para o povo brasileiro. Hoje, inclusive, Rui, eu ouvi uma pessoa, trouxeram aqui a informação de que o governo Tarcísio estava cogitando aplicar a lei antiterrorismo contra grevistas, protestos, manifestantes, né, essa coisa toda. Mas sobre o Equador, né, virar uma nova Colômbia, como é que você acha que o Brasil deve se posicionar em relação a isso? Tem até uma notícia aqui, ó, que eu vou colocar no ar, que é bem interessante. Aqui, ó, o diretor-geral da Polícia Federal participou de uma reunião da Ameripol, que é a Comunidade de Polícias das Américas, sobre a crise de segurança do Equador e cooperação internacional. Provavelmente cooperação internacional que vai envolver FBI, organismos internacionais, enfim. A Polícia Federal brasileira está sob suspeita, né? Depois do negócio. Nós temos dois casos aqui. Nós temos o caso do Hezbollah, do pseudo-Hezbollah, e nós temos o caso do inquérito que a Polícia Federal está levando adiante contra o Breno Altman, né? Mas ali foi uma provocação, o Ministério Público determinou, né, na verdade. Pelo menos eles alegam isso. Que foi determinou qual? O Breno Altman. O Breno Altman.
Mas tudo bem, mas eles estão lá, né? Tem um inquérito. Mas do Hezbollah foi uma jogada casada com o Mossad, né? Isso aí tem que deixar a gente meio esperto em relação a esse problema. Eu acho que o Brasil não pode apoiar, não deve apoiar estado de emergência em lugar nenhum. Estado de emergência é um caminho para a ditadura. Pode não acontecer de resultar na ditadura, mas é um caminho. O pessoal não falou que o Lula acertou, e eu concordo, em não autorizar a operação de GLO em janeiro? Eu acho que jamais ele deveria ter autorizado isso daí. É muito perigoso. Mais perigoso do que o que aconteceu na Praça dos Três Poderes. O Fernando está dizendo assim, ó, o Equador está se transformando no imenso Brasil. O Thiago fala, uma coisa deveria ficar clara, quem defende censura, restrição de direito, punitivismo, não defende ideias de esquerda. Ou é comprado como a maioria, ou é Maria vai com as outras. E esse comentário aqui também do Felipe Bastos, quero dizer que sem o PCO não há democracia, não concordo com tudo que o Rui fala e pensa, mas não passo uma semana sem ouvi-lo no 247 com o comandante Robinson. Está dizendo, Atucho e Rui não são bolsonaristas. Obrigado ao Felipe. E o Thiago fala, política se faz com análise de realidade tendo coerência. Aproveitador só pequena burguesia. Essa farsa não resolve a vida do explorado. Ô, Rui, a gente tem 10 minutos aqui e o mundo está realmente entrando numa turbulência gigantesca. Né? O Estado de Israel começou a ser julgado por genocídio, numa ação liderada pela África do Sul, com o apoio do Brasil. E ontem, Estados Unidos e Inglaterra atacaram o Iêmen. Né? A China e a Rússia já estão se posicionando contra esse ataque, inclusive a nossa manchete nesse momento, o Irã também, obviamente. Para onde está caminhando aí o quadro internacional? Está indo para um conflito mais aberto ou vai chegar a um ponto de distensão em algum momento? Eu acho que o imperialismo está buscando a política da distensão. Né? Apesar das declarações públicas, eles estão procurando uma trégua aí na faixa de Gaza, porque eles já perceberam que o Israel não vai ganhar a guerra no terreno militar. Nesse sentido, né, a ação militar da resistência palestina é meio que assim o pivô de toda a situação internacional. Enquanto isso daí for eficiente, a situação para o imperialismo vai continuar se deteriorando. O problema é o seguinte, né? A coisa chegou num ponto de grande crise. E a questão do Iêmen, eles atacaram o Iêmen, o que é uma coisa, vamos falar que é verdade. Eles estão se expondo aí de atacar o Iêmen. Né? Estão atacando um país independente, árabe. Vai aumentar o nível de tensão em todo o mundo árabe, em todo o Oriente Médio. No Líbano, Israel não conseguiu nada. A última notícia é que o Hezbollah atingiu uma das principais bases de Israel, no norte de Israel. No Iraque, os norte-americanos estão ameaçados de ter que sair totalmente de lá. Na Síria, a situação está piorando e vai se intensificar. Quer dizer, a situação é muito grave para eles. Né? São vários pontos de crise aí muito grandes. A Cisjordânia, nós estamos perto de uma situação de possa ter um levante armado na Cisjordânia. A imprensa não fala nada disso, mas, por exemplo, a maioria das comunidades palestinas da Cisjordânia já tem os seus grupos armados. Então, os israelenses tentaram ir lá para atacar determinadas comunidades, foram recebidos a bala na Cisjordânia. Isso daí ameaça uma guerra geral aí dos palestinos contra os israelenses. É uma situação muito difícil. E aí tem o negócio do tribunal. Né? O tribunal, logicamente, não vai, do ponto de vista prático, não vai acontecer nada. Mas só o fato de que tenha havido a iniciativa e Israel, a corte aceitou o processo e tudo mais, já é uma derrota uma derrota política e moral para os israelenses. Né? Lógico, eu acho também que o tribunal aceitou isso daí porque o próprio imperialismo quer botar pressão sobre o Estado de Israel.
não é uma iniciativa pura, né, dos países que se opõem ao genocídio. Acho que houve uma certa luz verde aí do imperialismo para o processo. Na sua opinião, o sionismo tem capacidade de infligir algum dano ao presidente Lula em 2026? Atrapalhar a sua reeleição de alguma maneira ou não? E como é que você avalia a posição tomada pelo Lula de apoiar a causa sul-africana? Olha, pelo que eu tenho visto aqui, porque a experiência é reveladora, né? O sionismo tem uma presença muito grande justamente nessa chamada ala democrática da direita, né? Você vê que os jornais todos, as matérias do jornal o Globo, por exemplo, ontem eu li uma matéria do Globo sobre a Palestina e sobre o Tribunal Internacional. É uma coisa, para falar o português bem claro, nojenta. E eles estavam sendo moderados aí, porque eles sabem que Israel tem a ficha suja nesse negócio do tribunal. Agora, isso daí vai se transformar numa oposição geral ao Lula? Aí eu acho que nós temos um ponto de interrogação, né? Mas é um ponto de conflito, não há dúvida nenhuma. Tanto que o Lula, eu notei que depois do negócio da Palestina, ele tinha adotado um perfil muito mais discreto na questão internacional. Quer dizer que ele está com medo, ele está pressionado pelo sionismo aqui, pelo imperialismo em escala geral. Eu acho que é uma coisa para se avaliar. Eu não tenho segurança para dizer assim, com toda a firmeza de que isso daí vai se transformar num grande problema, mas eu acho que tem um potencial para se transformar num grande problema. Agora, sobre a posição do Lula, achei boa, lógico, né? Apesar de que ele não tenha falado muito da questão, o que eu acho ruim, muito ruim, de apoiar isso daí, mas aqui, não quero ser chato, mas a gente tem que relativizar, porque até a Jordânia apoiou isso daí. Né? Então, quer dizer, há uma certa, como é que se diz, embora a imprensa brasileira ataque o Lula, porque a imprensa brasileira é muito direitista, quase mais próxima do bolsonarismo do que qualquer outra coisa. No cenário internacional, o imperialismo adotou uma posição um pouco, né? Mas aí você entrou num ponto interessante, quer dizer, olha só, a imprensa brasileira ela é mais próxima do bolsonarismo do que do Lula, a imprensa corporativa, estou falando, né? Na economia, ela é mais próxima do bolsonarismo do que do Lula na política internacional, mas ela não gosta do Bolsonaro, ela acha que o Bolsonaro é intragável, né? E aí, não pode chegar um momento em que a imprensa brasileira, como você falou lá atrás, já que só tem tu, vai tu mesmo? Eu acho que é possível. Eu acho que é um perigo que está embutido na situação política. Não vou dizer que vai acontecer, mas com certeza pode acontecer. E o pessoal deveria ficar esperto, porque Rede Globo não é aliado de ninguém. Isso daí é um animal feroz contra o povo brasileiro. Isso é quase que uma colonização do Brasil pelo estrangeiro, essa Rede Globo. Por que você diria quase? Porque eles, na realidade, são brasileiros, né? Mas eles atuam como um agente colonizador dentro do país. Mas é um brasileiro porque nasceu aqui, quer dizer, na verdade, só por conta disso. Só por isso. Se formou aqui, né, através de uma série de vicissitudes da situação política brasileira, apoio ao golpe militar e tal. Não, mas é uma agência do estrangeiro, é como essa Conib aí, que também é uma agência de Israel. Bom, acabamos não falando da questão da regulamentação das redes, mas podemos falar, esse tema vai voltar, vai estar crescendo aí nas próximas semanas. Alguma mensagem final aí, Rui? Algum recado? Só um recadinho. Queria insistir com o pessoal que nós estamos continuando com a nossa campanha para pagar o processo do Dória. Tá? Mas a internet não é terra sem lei, Rui? Se é terra sem... quando chegar um processo, você faz o seguinte: o processo bate, aí você devolve para o juiz e fala, não, a internet é terra sem lei, você não pode me processar. Não foi regulamentado ainda, né? Pois é. Não foi regulamentado, mas você não pode falar nada porque você é processado. É uma coisa paradoxal da justiça brasileira. Então, nós já conseguimos 60% da campanha, queria pedir que os companheiros ajudassem, nós estamos
caminhando para a reta final. Nós queremos 100% e reiterar o que eu já falei, né? Se a pessoa não puder dar uma contribuição mais significativa para ajudar a pagar efetivamente o processo, dê uma contribuição simbólica, porque é um protesto contra a tentativa de censura na internet, né? A contribuição pode ser feita pelo pix@pco.org.br, ou pela vaquinha, no site vaquinha.com.br, é só digitar PCO Dória Processo, que vai aparecer lá na nossa página. Nós estamos indo para frente, nos ajudem, por favor, a vencer esse obstáculo, esse desafio. É isso aí, Rui. E a análise no teu canal amanhã, que horas vai ser? Amanhã, 13h. 13h. Valeu, Rui. Até a próxima. Abraços.